Primeiramente dizer que é uma satisfação muito grande a comunidade de Santo Antônio convidar São José para estar presente hoje nesse momento tão importante que é a abertura da festa religiosa da comunidade. Então a gente fica muito feliz. Só que o tema de hoje é Santo Antônio e a Palavra de Deus. Só que Santo Antônio é o pai dos pobres. Santo Antônio são muitos devotos no mundo inteiro, né? Que é apaixonado por Santo Antônio. E Santo Antônio é da festa julina. Gente do céu, coordenador da comunidade fala assim: Haroldo, a gente é responsável de conduzir junto com a comunidade de Santo Antônio o tríduo, e a gente vai falar sobre Santo Antônio. E como é que falar de Santo Antônio? Você só conhece isso de Santo Antônio? Aí fala assim: não, mas a gente vai falar. A gente vai falar e a gente vai buscar sobre a vida desse santo, porque Santo Antônio é do nosso conhecimento de tanta coisa bonita que ele fez, mas aí quando você vai buscar, aí você começa a ficar apaixonado pelo santo. E quando você vai falar da vida do nosso padroeiro, da nossa comunidade lá, São José, é difícil, porque fala-se muito pouco de São José. Santo Antônio tem uma biografia enorme, e se a gente for detalhar, a gente fica aqui muito tempo falando de Santo Antônio. Mas, para poder fazer uma ligação de Santo Antônio, de todos os milagres que ele operou em vida, que Deus operou através de Santo Antônio, e também, logo em seguida, após a morte dele, a gente vai lá atrás, no nascimento do Frei Antônio, que ele nasceu, como muitos já sabem, ele nasceu no ano de 1195, alguns biógrafos falam que foi no ano de 1190, e ele nasceu Fernando de Bulhões, uma família cristã, uma família que desde cedo já conduzia o pequeno Fernando para a igreja católica. Então ele já nasceu com aquilo, ele já foi sendo criado e conduzido para isso, e no ano de 1220 ele teve a sua ordenação sacerdotal. Mais adiante, em 1222, ele foi convidado a participar de uma ordenação sacerdotal em Forli. Ele fez um grande sermão de improviso, revelando assim um grande dom de oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. E Santo Antônio começou assim, na palavra de Deus, através de sua grande inteligência, através da sua grande eloquência, e através desse primeiro sermão nessa cidade, dali começou a fazer grandes pregações na vida dele. Em setembro desse ano ele foi nomeado pregador. Em 1223 ele realiza pregações missionárias em Rimini, uma cidade da Itália. Em 1224 ele se torna professor em teologia em Bolonha. A gente está fazendo esses pequenos apanhados da vida de Santo Antônio para a gente poder chegar aonde a gente quer falar um pouquinho. Em 1230 ele ensina teologia para os frades na cidade de Pádua. Em 1231, dia 5 de fevereiro a 23 de março daquele ano, ele prega os sermões da Quaresma. Muito bem, aí a gente começa a entender por que a comunidade fez essa associação. Santo Antônio e a Palavra de Deus. Ele era um homem da palavra, realmente.
E a gente, quando vai buscar isso tudo na vida do santo, e se for detalhar todos os milagres que esse santo, com sua intercessão a Deus, ele operou, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente vai ter oportunidade de falar de 3 milagres, que esses 3 milagres, eu sei que vocês também já conhecem, mas a gente vai detalhar, é muito interessante. Em 1231, no dia 13 de junho, o que acontece? Morre o Frei Antônio. Então é nessa data que a gente celebra o santo. Em 1263, então vamos nos localizando por data. A gente está falando de 1231 e a gente já foi para 1263, alguns anos à frente. Teve a solene exumação dos restos mortais do Frei Antônio. E foi descoberto que a sua língua, ela estava intacta. Isso foi presenciado por São Boaventura. A língua intacta. Por que a língua? Sua eloquência, sua pregação, sua palavra, a sua voz, língua, ela estava intacta. Muito interessante. Em 1946, a gente já pulou vários séculos. Século XIX, 1946, século XX. Em 16 de janeiro, Santo Antônio é proclamado doutor evangélico pelo nosso Papa Pio XII. A gente já pegou um pouquinho desses dados e a gente vai falar um pouquinho daquilo que Santo Antônio era conhecido. Santo Antônio era o martelo dos hereges. Alguém já ouviu falar disso? O martelo dos hereges. Ele batia mesmo naquela turma que insistia em não acreditar em Deus. Ele é conhecido também como a Arca da Aliança. E a gente agora vai falar um pouquinho daqueles milagres, dos 3 milagres, que se a gente for à frente, a gente vai poder falar inúmeros, diversos milagres que esse santo proclamou. E interessante esses 3 milagres que eu separei: o herege e a mula. Alguém conhece essa passagem, esse milagre do santo? Então não fala nada não, deixa que eu conto aqui. A comida envenenada. Alguém? Ah, que bom, então eu estou pensando que a turma sabia, então eu acho que não sabe. E a cura. O santo casamenteiro eu não vou falar. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho aqui antes desses 3 milagres, para falar de quanto esse santo teve importância nas suas pregações na palavra de Deus. Desculpa. A inteligência e a facilidade que tinha para decorar textos dão a ele a capacidade de adquirir um conhecimento extraordinário da Bíblia Sagrada, no que viria a ser um grande pregador da palavra de Deus. Chamado em sua própria época, como eu já disse, o martelo dos hereges, a arca do testamento, sendo eloquente e eficiente na pregação, não só proclamou o Evangelho, mas também o viveu plenamente. Sua própria vida atestava a profunda verdade de suas palavras. Aí é que está a grande diferença de um pregador simples e de um pregador, um homem de Deus. Ele sendo eloquente, sendo inteligente, tendo o dom da palavra, isso é muito importante,
Mas Santo Antônio, ele vivia aquilo que ele falava. Santo Antônio, ele vivia tudo aquilo que ele pregava. Então essa realmente era a grande diferença de outros pregadores que tinha como característica o Frei Antônio. Muito bem. Quando a gente fala de todos os milagres, lá na frente a gente só vai falar rapidinho. Eu vou ter que botar o óculos aqui. Vamos lá no O Herege e a Mula. Vocês vão achar interessante. Frei Antônio, durante uma pregação na cidade de Rimini, na Itália, olha, porque também ele era o martelo dos hereges. Ele foi envolvido numa disputa com os hereges que negavam a presença real de Jesus na Eucaristia e que queriam uma prova irrefutável daquilo. Não acreditavam. Um dos hereges, o nome dele Bonovilo, disse-lhe: não acredito que a hóstia seja o corpo de Cristo, mas quero desafiar-te, ó frade, se a minha mula se ajoelhar diante da hóstia, então acreditarei. Santo Antônio falou, Frei Antônio falou: aceita o desafio. Daqui a 3 dias trarás a mula nesta mesma praça diante de todo esse povo, e eu trarei a Eucaristia, e o animal irá se ajoelhar diante do pão consagrado. O herético aceitou, dizendo: tá bem, vou manter a mula fechada em jejum durante 3 dias e depois a trarei aqui, à presença de todos os habitantes, e apresentarei a cevada. Deixou a mula fechada durante 3 dias em jejum, e que depois ia dar a cevada, que era o alimento que a mula mais gostava. E tu apresentarás a hóstia que dizes que é o corpo do homem-Deus. Se a mula ignorar a cevada e se ajoelhar diante da hóstia, serei um católico. Frei Antônio se dirigiu para o convento e durante aqueles dias dirigiu-se ao Senhor com a oração e o jejum. No dia estabelecido, Frei Antônio apresentou-se com o Santíssimo Sacramento. À vista do frei, que avançava, um profundo silêncio estendeu-se por toda aquela multidão. Então Frei Antônio, em voz alta, ordenou a mula: em nome do teu Criador, que trago vivo, verdadeiro, real e substancial nas minhas mãos, embora indignamente, ordeno-te, ó mula, que venhas ajoelhar diante dele, a fim de que estes hereges reconheçam que toda a criação submissa e obediente ao Cordeiro, que se mola no altar, ajoelhe-se. O herético suava frio, gritando com a besta e tentando-a com o alimento.
Mas o animal, recusando a cevada do seu patrão, aproximou-se docemente do religioso, dobrou as patas anteriores diante da hóstia e assim ficou. O herético veio lançar-se aos pés de Frei Antônio, confessando publicamente o seu erro. E a partir daquele dia, tornou-se um dos mais zelosos colaboradores do Frei. Toda a sua família entrou também com ele no seio da verdadeira Igreja de Deus, a verdadeira Igreja Católica. E no ardor do seu reconhecimento para com Deus, ele com o seu próprio dinheiro construiu uma igreja a qual ele dedicou ao príncipe dos apóstolos São Pedro. As conversões que as pregações de Frei Antônio operavam um pouco em toda parte suscitavam desejos de vingança entre os chefes das seitas heréticas, os hereges. Então, nos debates públicos, não conseguiam derrubá-lo e nem fazer calar. Pensaram então em matar Frei Antônio, envenená-lo. Certo dia, um pequeno grupo de hereges cultos fingiu pedir esclarecimentos a Frei Antônio sobre algumas dúvidas a respeito da bondade de Deus. Como eram muito ocupados e não dispunham de muito tempo, suplicaram a Frei Antônio para que viesse tomar a refeição junto com eles. Enfim, deram um jeito de levar o Frei Antônio para tomar essa refeição e ali poder envenená-lo. Os hereges empalideceram e quiseram se desculpar. Não tínhamos a intenção de fazer-lhe mal. Só queríamos saber se realmente Jesus falava a verdade quando dizia que se seus discípulos bebessem ou comessem algo envenenado, não lhes faria mal algum. Então, mantendo sua mão direita acima do trigo, o trigo envenenado, ele fez o sinal da cruz. Apanhou sua colher, mergulhou-a na comida e então levou à boca. O sacerdote Frei Antônio engoliu uma colherada e depois outra. Você deve dizer ao seu cozinheiro-chefe para envenenar mais a comida. Jamais saboreei algo tão gostoso. No final, o conde, um dos hereges, e vários outros tinham prometido voltar para a Igreja Católica. E no último, para não cansar muito vocês, tem a cura de um jovem chamado Leonardo, procurou o Frei Antônio para se confessar, como fazia com todos os penitentes. Frei Antônio o ouviu pacientemente, dando conselhos e absolvição para o jovem. Não muito tempo depois, disseram a Frei Antônio que Leonardo tinha cortado fora o seu pé. E esse milagre que foi a cura desse jovem, a gente ouviu hoje no Evangelho de São Mateus. E eu vou falar aqui e vocês vão lembrar da parte do Evangelho. Então, o Frei Antônio e o rapaz que o acompanhava, o Lucas, foram às pressas para a casa do jovem, para a casa do Leonardo. Tomando o rosto de Leonardo em suas mãos, Frei Antônio perguntou com voz cheia de agonia: Leonardo, por que você fez isso? Padre, chorou o trêmulo rapaz, quando lhe contei que tinha chutado minha mãe, você disse que se o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o.
É melhor você entrar para a vida sem um dos pés do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Por que você fez isso? Perguntou o Frei. Não precisava cortar o pé, bastava só se controlar e dominar a sua raiva. Leonardo, o corpo é o templo de Deus. Nunca o mutile. Oh, Leonardo, meu sincero penitente, onde está o seu pé? Frei Antônio levantou a cabeça, seus olhos fechados, abriram-se um profundo suspiro que escapou do seu peito. Vamos rezar, Leonardo. Durante longos momentos, os quatro na casa oraram em conjunto. Então Antônio levantou-se para ir embora. Não remova a atadura durante muitas semanas. Continuarei a orar pela sua cura. Muitas semanas mais tarde, Leonardo removeu a atadura. O pé permaneceu preso. Eu quero terminar com algumas frases, algumas palavras que alguns pontífices falavam desse maravilhoso santo. Esse santo que durante essa semana eu aprendi a amar, eu vou falar uma palavra que eu estudei para falar para vocês, embevecido. Eu fiquei. Bonita essa palavra, né? Vocês gostaram? Não, embevecido. Fiquei. Nossa, Santo Antônio é maravilhoso, porque eu li muitos milagres de Santo Antônio. Aí diz assim, quem fala isso é Papa Pio XII. Alegra-te, feliz Lusitânia, salta de júbilo, Pádua ditosa, pois gerastes para a terra e para o céu um varão que bem pode comparar-se com um astro rutilante, já que brilhando não só pela santidade da vida e gloriosa fama de milagres, mas também pelo esplendor que por todas as partes derrama sua celestial doutrina. Doutor da Igreja, martelo dos hereges, doutor evangélico, arca do testamento, santo de todo mundo, padroeiro da comunidade do foguete, hein? São títulos que os soberanos pontífices honraram aquela vida que foi, como dizia um dos seus biógrafos, Santo Antônio era um milagre contínuo. Também alguns biógrafos, eles comentam em seus livros, nos seus escritos, Santo Antônio tinha um exterior polido, gestos elegantes e aspecto atraente. Sua voz era forte, clara, agradável e sua memória feliz. A essas vantagens juntavam uma ação cheia de graça. Entretanto, seu traço característico, o milagre constante de sua existência, é a força incontestável de sua pregação, o poder de sua voz sobre os corações e as inteligências. As multidões acorriam e até os comerciantes fechavam suas lojas para ir ouvi-lo. A cidade e toda a redondeza literalmente paravam, sendo pequenas as igrejas para tanta gente. Às vezes chegavam-se a juntar 30.000 pessoas para ouvir o sermão do Frei Antônio. Ele falava nas praças num só sermão. Quando terminava, era necessário
que alguns homens valentes, robustos, fortes, o levantassem e protegessem das pessoas que queriam beijar-lhe as mãos, que queriam tocar-lhe o hábito. O número de sacerdotes que o acompanhavam era pequeno para depois ouvirem as confissões de todos que eram tocados pelo seu sermão e se convertiam e queriam se emendar na vida. Seus sermões eram seguidos de milagres, como não se viam desde os tempos dos apóstolos. Eu vou repetir. Os sermões do Frei Antônio aconteciam tantos milagres como jamais aconteceu, à exceção do tempo dos apóstolos. Gente, esse santo é um verdadeiro santo de Deus. Praticamente não havia coxo, cego ou paralítico que depois de receber sua bênção não ficasse curado. Numa ocasião, foi interessante, ele converteu 22 ladrões. Vocês conhecem essa passagem? 22 ladrões. 22 é muito ladrão, né? 22 ladrões tomaram conhecimento que o Frei Antônio ia passar por aquela cidade e que ia fazer uma pregação. E eles falaram, gente, o que falam tanto desse santo? O que falam tanto desse frei, desse homem? Que a gente vai lá. Eles foram por curiosidade e, no entanto, todos os 22 ladrões, naquela noite, naquele sermão, foram convertidos. E eu já estou terminando. Agora é de verdade. O santo morreu. No ano de 1231, Frei Antônio, sentindo piorar a hidropsia, ele tinha essa doença maligna que o perseguia já há muito tempo, percebeu que a sua hora estava chegando e ele quis morrer em Pádua, sua cidade de adoção, a cidade que ele escolheu para viver. Quando o povo paduano, o povo de Pádua, ouviu dizer que ele estava chegando, acorreu então quantidade que os frades que o acompanhavam para livrá-lo do assédio, levaram-no para a casa de um capelão lá das freiras clarissas, e lá no convento das freiras clarissas que Santo Antônio faleceu, que Frei Antônio faleceu com apenas 40 anos de idade. Imediatamente as crianças de Pádua saíram espontaneamente pelas ruas gritando, espontaneamente, o santo morreu, o santo morreu. Ao mesmo tempo, lá em Lisboa, sua cidade natal, os sinos puseram-se a repicar por si sós e o povo saiu às ruas. Somente mais tarde é que souberam do acontecido. Eu vou repetir. Em Lisboa, ele morreu em Pádua. Em Lisboa, os sinos começaram a tocar por si só. E o povo saiu para a rua para saber o que estava acontecendo. E só depois é que souberam da morte do Frei Antônio. Tantos foram os milagres operados pelo santo em seu túmulo, que levaram o Papa Gregório IX, apenas um ano depois de sua morte, a canonizá-lo. Anualmente, sua festividade é comemorada no dia 13 de junho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós, que recorremos a vós.